Pode ser o Andrigo, o Arlene. Pode ser a Arlene Garcia, pode. Arlene? Não está. Augusto? Não está. Eles estão respondendo no chat, professor. O dia 21 de setembro é o dia da árvore. A primavera, hoje é o primeiro dia da primavera, não significa que ela começou às 8 da manhã, às 8 da tarde. Porque primavera é, por definição, um equinócio que tem um horário X e a cada ano muda esse horário. Então, a gente poderia dizer assim, de forma geral, que o dia 23 de setembro é o primeiro dia da primavera, tá bom? Não necessariamente ela pode ter começado ontem à noite, 23 horas e 50 minutos, por exemplo. Mas hoje é o primeiro dia da primavera. Tá bom? Então, sendo mesmo o primeiro dia da primavera e eu tô com uma macacada hoje aqui no meu telhado, eles estão fazendo barulho, correndo atrás de pássaros. Então, se vocês ouvirem alguns ruídos estranhos, já que jogar um chinelo neles, vocês sabem o que está significando aí, tá bom? Bom, então nós vamos trabalhar com a parte de praças e de parques, né, hoje, praças e parques, e na semana que vem, os jardins, e aí eu vou, né, já hoje à tarde, colocar essa aula gravada no YouTube, e aí vocês podem acompanhar essa aula, e aí se preparar para fazer as atividades que vocês têm que entregar mais adiante na semana que vem, aí a gente vai detalhar isso conforme solicitado, tá bom? Então, praças e parques, o que a gente poderia dizer que é um parque, né? O que é um parque para vocês? É um lugar de brincar de balanço, de gangorra? Pode ser também isso, né? Pode ser um local para dar uma caminhada, pode ser um local de relaxamento, pode ser um local para atrair fauna para dentro da cidade. Ah, mas não é na cidade, o parque que eu estou falando, é no meio não urbano. Ah, tá, então é um parque não urbano. Ou é um parque urbano. Qual é a diferença de um parque e de uma praça? A praça é mais urbana e o parque é mais externo ao urbano. Mas se for um parque urbano, como é que é isso, né? Parque do Córrego Grande é um parque urbano? Nunca vi ninguém assim dizer, eu vou ali na praça do Córrego Grande. Ou então eu vou ali no parque da praça, eu vou ali, nem dá para dizer, vou ali no Parque da Figueira, no centro da cidade. Né? Coloquei esse girassolzinho aí para simbolizar o nosso primeiro dia da primavera, mas ao mesmo tempo, né, das suas cores amarelas e o que significa setembro amarelo, né? Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão, certamente vocês já fizeram, mas os dados são muito alarmantes. Quem acompanha um pouco o comportamento da sociedade, como lê um pouco mais sobre isso, vê da importância dessas reflexões aí do setembro amarelo. Eu só queria projetar esse slidezinho muito cheio, né? Também não tem que gravar nada do que está escrito ali, mas eu só queria dizer para vocês e fazer a pergunta, né? Quem de vocês sabe quem é que tem direito a fazer projetos de paisagismo? É só o arquiteto. O agrônomo não tem direito a fazer projetos de paisagismo. O agrônomo, o CREA olha no currículo da agronomia e olha e diz o seguinte, vocês só têm 2 créditos de paisagismo? Como é que vocês querem assinar projetos de paisagismo? Os arquitetos, não, diz o CREA. O CREA nem mais é o CREA agora. O Conselho da Arquitetura diz, não, nós temos muito mais condições de vocês. Então, um projeto de arquitetura paisagística, ele não se limita ao desenho de áreas verdes, especificação de espécies. Especificação de espécies, certamente vocês agrônomos têm muito mais condições do que os arquitetos. E eu tenho eu tenho 2 arquitetos aqui na minha casa. Um é a minha esposa, que é professora da arquitetura da universidade e professor de paisagismo ainda. E o meu filho, que se formou em arquitetura aqui também, que faz doutorado no Rio de Janeiro em paisagismo.
E eles me dizem, a gente realmente não conhece muitas espécies vegetais, não. Agora, projetar um espaço, não me venha com essa, pai, porque aí eu não tô. E realmente, e, e ele tem razão, sabe? Ele tem razão, e ela tem razão. Então, paisagem como um todo, sabe? Pega uma Kombi e escreve assim, paisagista, mas paisagem é algo muito maior, né? É muito maior que isso. É aquele elemento que vocês enxergam circular pela praça, vocês enxergam a cidade, vocês enxergam descer o Morro da Lagoa, vocês enxergam a paisagem do todo, do mar, da lagoa, das árvores, da duna, da vegetação. Então envolve espaços construídos, mobiliário urbano, a iluminação que é feita noturna, necessariamente noturna, para poder aparecer, os espelhos d'água, chafariz, elementos decorativos artificiais, naturais, né? E aí o CREA, você chegar e dizer, eu quero fazer um projeto paisagístico aqui da minha cidade, o CREA vai dizer assim, deixa eu ver o teu currículo aí. Ah, tá, você só tem isso na agronomia. Se você tivesse um mestrado em paisagismo ou um doutorado, ou tivesse... Ah, aí nós íamos dar uma olhadinha. Só para não fixar muito tempo, então, sempre que vocês quiserem fazer um projeto, será aceito um projeto de manutenção, grande, imenso ou pequeno, não importa. Um projeto de implantação, você vai ser o responsável pela implantação de todo o paisagismo da beira-mar norte da cidade imaginária que vocês quiserem. Tá? Isso vocês podem ter o registro do CREA e ser responsáveis técnicos por isso. Né? Bom, então vamos dar uma olhadinha assim, o que a gente pode fazer num parque? Muitas pessoas vão para o parque para fazer reflexões, né? Aquelas coisas que a gente não faz no dia a dia, aquelas coisas que a gente tem dificuldade de fazer, né? A tribulação da casa, do trabalho, né? O parque ele nos permite isso e os espelhos d'água, e tem várias fotos de espelhos d'água aqui nessa apresentação, vocês vão ver que eles, como chafariz ou como elemento parado diante de nós, ele nos cria condições de reflexões que a gente normalmente não tem essa condição em outros locais. Então, as reflexões de um parque ou no parque nos permite refletir sobre coisas e pensar e observar a natureza, admirar a natureza. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Pantanal agora? Os que acham que não tem que admirar a natureza, não tem que observar nada, tem que tocar fogo mesmo. Vocês viram o que está acontecendo lá? Bom, então, de forma geral, eu vejo muitos agrônomos trabalhando em parceria, né, com os arquitetos. Então, vocês podem formar equipes multidisciplinares. Eu acho que esta é a grande questão dos próximos anos, que já está acontecendo. Não é que nem no passado que o sujeito era engenheiro e contratava alguns estagiários lá para desenhar o projeto dele. Então, hoje, as equipes multidisciplinares, né, podem projetar espaços que deixam este espaço com grande capacidade de uso, que sejam pontos de encontro. Eu vi todos aqueles videozinhos da praça e muitos salientaram até isso. Professor, até de uma forma jocosa. Olha só que maravilha de praça, professor. Pode ser um ponto importante de encontro, né? E se ele for um lugar feio, duvido que vocês passam por ele e vão embora direto. Agora, se for um local adequado, aprazível, bem arborizado, decentemente arborizado, arborizado não significa ter uma arvorezinha aqui, outra ali, outra lá, de acordo com os jardins de Jurerê Internacional, não. Arborizado que torne o local aprazível. E certamente vocês todos já têm sua formação nessa altura do campeonato que diga isso é belo, para mim isso não é belo. Isso me dá prazer, isso para mim não me dá prazer. Né? Então é nesse sentido que um projeto contempla isso. Não é um amontoado, não é uma lista de plantas que é um projeto, não é uma lista de elementos decorativos naturais ou artificiais ou de caminhos. É um local que facilite o encontro, que traga as pessoas para a praça, que traga as pessoas para o parque. Normalmente a gente poderia
colocar como parque. Esse é um parque urbano, tipicamente urbano, está inserido na cidade, está entre a cidade e o lago. Ao contrário do que acontece, eu moro na Lagoa da Conceição, aqui a gente tem no centrinho da lagoa edificações, supermercado, quiosque, separando o bicho homem da água. Você não consegue chegar na beira da água estando no centrinho, estando na cidade, né? Então, esse parque urbano pode ser bem mais interessante. Esse parque urbano pode, e o espelho d'água e os jardins japoneses mostram isso muito, né? O elemento água como elemento de atração, as pessoas vão lá para admirar ou uma ave como um marreco, um ganso, ou essas aves aquáticas, ou nativas ou não, o elemento água como espelho, que espelha o que está do outro lado, vocês vão ver alguns slides mais adiante um pouco. Nesse caso aqui, em muitos lugares desapareceu o quiosquezinho na praça, mas ele tem uma importância que os mais antigos que o digam, que era o local, que era o WhatsApp deles, que era o Google deles, que era o Point, que era o Instagram deles. Era o lugar onde as comunicações aconteciam, onde as coisas eram contadas, ditas, ouvidas, debatidas. Então, por que não? Né? Esse aqui tem, nesse caso aqui, ele tem uma localização privilegiada, né? Ele está de frente para a água, rodeado de flores. Tanto aqui a primavera para nos brindar com isso, né? Temperaturas agradáveis e favoráveis ao crescimento de plantas. Outros espaços, parques não urbanos, daí, né? Eles também nos propiciam alguma coisa interessante. Pode ser só o belo da folhagem, pode ser só o belo dos caminhos no meio da floresta, da folhagem. Então, este caminho, esta passagem por esse caminho, nos permite refletir várias coisas. Uma delas é a relação do homem, do Homo sapiens, com a natureza que o circunda. Eu podia tomar a seguinte decisão na minha cabeça louca: vou botar fogo nisso aqui, tem muito verde. Ou vou cortar tudo, vamos cortar tudo isso aqui, hein? Vamos fazer uma lavoura de soja aqui. Né? Então, que reflexões esse espaço nos leva a pensar, nos leva, né? Para onde eles nos levam? Então, é um parque que, nesse caso aqui, ele tem uma função de parque ecológico, onde tem a natureza como ela é, o equilíbrio que se dá entre as diversas espécies, nada jurerê internacional, é o que a natureza naquele ambiente, naquela temperatura, naquela condição hídrica se manifesta. Isso nos traz ensinamentos importantes que são aplicados até, e por que não, no videozinho da praça que a gente vai fazer, no foco que a gente vai dar no videozinho da praça que a gente vai fazer. Por exemplo, a água como espelho, né? O que é o espelho da água, aquele que vocês têm aí já na mente de vocês há bastante tempo, né? Essas são algumas fotos que eu tirei no Canadá, na cidade de Montreal, que eu morei lá um ano no pós-doutorado, e eles realmente cuidam muito disso, e a gente vê as barbáries que são encontradas por aqui, a conservação da natureza, a preservação da natureza, não porque tem que estar escrito lá que a ONU exige, não, porque a própria sociedade pressiona os seus governadores, os seus governantes, para que tenhamos parques ecológicos, tenhamos qualidade de meio ambiente, para que os nossos filhos, nossos netos e nós mesmos tenhamos uma condição decente, favorável, aprazível de vida. Fora isso, não vale nada, né? Então, eu queria que vocês prestassem atenção aqui nas cores, né? A escolha de espécies. Esse é um parque natural, mas que pode ser, nesse caso aqui, espécies de diferentes cores. Então, olha só que legal. Vocês estão vendo o ipê amarelo florido agora? Quem de vocês ainda não viu um ipê amarelo florido exatamente nesse momento aqui? Quem de vocês não viu um ipê roxo que floresceu de agosto, julho, agosto? Então, eles são nativos, os ipês são nativos.
E sendo nativo, se eu não tenho no meu parque ecológico, eu posso implantá-los, posso levar mudas de IP lá para dentro. Ele pode me criar uma condição favorável como esta, né? Então, na escolha da vegetação para um projeto, vocês podem sugerir aos seus parceiros de escritório de projetos ou algo assim, o seu prefeito como consultor da prefeitura, ó, as cores são importantes, e não precisa nem eu dizer isso, né? Vocês certamente buscam cores nas suas roupas, nos seus esmaltes, nos seus batons, nos seus sapatos, nos seus tênis, né? As formas da vegetação cônica, ela é cônica, ela é um tronco de pirâmide ou ela é uma pirâmide. Olha que legal o espelho d'água refletindo, como se tivesse uma repetição abaixo da linha de caminhada do parque. Ó. Então, dentro do parque, mais natural possível, né? E nesse caso aqui, o bicho-homem cria uma condição mais favorável ainda para os seus semelhantes desfrutarem ainda mais desse espaço. Vejam vocês que o bicho-homem introduziu um elemento exótico aqui ao parque, mas com elementos que saíram do próprias árvores do parque, criando essa passarela de madeira. Não é um negócio de ferro pintado de amarelo para a Globo fazer um cenário de novela. Não. É a madeira com elemento decorativo natural, produzindo uma passarela para levar o seu visitante para olhar para dentro da água, para ver o que tem no fundo, e sendo usar águas transparentes, límpidas. Não vai ter saquinho plástico, não vai ter garrafa PET, nem pneu abandonado aqui. Será que seria possível vocês fazerem isso na cidade que vocês moram, ou que os seus pais moram, ou que vocês um dia como profissionais poderiam instigar o prefeito, estimular a comunidade a buscar alguma coisa assim para no final de semana dar uma passeada num lugar tão aprazível? Eu queria dizer para vocês que aquilo que me inspirou a fazer aquelas atividades com vocês, que vocês criticaram aí, sempre é no sentido de que uma foto vale por 1000 palavras. Eu poderia ficar aqui 2000 palavras descrevendo essa foto e não conseguiria. Cada um de vocês vai achar um elemento. Aquele cara está olhando, será que aquele cara está olhando lá? Será o que tem? Isso é uma árvore que caiu e ficou aqui, morreu aqui? Como é que tem peixe, será aqui? Um parênteses agora que não tem peixe, só aqueles peixinhos que duram uma estação, porque esse lago congela, tá? Completamente congelado, você pode andar em cima dele. Então olha como a paisagem muda. Na primavera, verão, você caminha em cima da passarela, sobre a água, e depois você caminha no gelo. Então são duas condições que para aquela condição, não estou dizendo que se aplica aqui, para aquela condição pode ser. Parece que a foto está invertida, né? Parece que ela foi para o... Mas a foto daqui para cima é a parte acima do solo, e aqui também acima do solo, só que é refletida na água. Olha a natureza, os detalhes que tem por aqui. Então, se eu não consigo olhar para a copa das árvores, como é que elas são, o seu ápice, eu olho para a água. E não é de graça. Eu posso projetar isso, eu posso criar essa condição para o meu visitante, né, do parque. Olha como é que é o ápice de uma conífera, daquelas coníferas que tem nesse parque ali, né, entre tantas outras espécies de coníferas. Vocês conhecem o pino, vocês conhecem as araucárias, tá certo? Então, aqui eu coloquei o título como natureza refletida. Você consegue perceber a natureza e elementos também decorativos para o bicho-homem observar a natureza. E legal nesse parque, que você pode pegar um caiaque, não pode ter motor, mas um caiaque pode, e passear por ele. Então, por isso que essa pontezinha um pouco mais alta aqui, ó, para você passar por baixo e dar continuidade lá para o outro lado do lago. Então, tem vários elementos aqui, que eu estou mostrando a água como elemento importante de coesão dos diferentes partes do parque, e ela como elemento importante da nossa natureza, né? Nós temos
todo mundo sabe, já viu isso, no mínimo 75% de água dentro dos nossos tecidos, né? Vou deixar um pouquinho aqui. E olha só que legal. Vocês têm aqui um elemento construído, então está dentro de um parque ecológico, mas um elemento construído para, em momentos de chuva, ou mesmo em momentos de neve, se você estiver passeando na neve, nesse caso aqui, não é o nosso caso aqui no Brasil, mas vocês podiam imaginar uma chuvarada de verão e vocês têm que se abrigar, uma chuva de pedra, então está aqui, sobre a água, e vocês podem desfrutar desse espaço aqui com bancos, com mesas, observando esse visual que não é nada feio, do meu ponto de vista, né? Relembrando que o belo é de cada um. O belo para mim pode não ser o belo para você e vice-versa, e assim por diante. Então, olha que coisa mais interessante isso aqui. Uma árvore que caiu, ela vai apodrecendo e na medida que tenha espaço de apodrecimento, seja decomposição por bactérias e fungos, algumas sementes se depositam, germinam, produzem sua parte aérea e ela acaba sendo um elemento decorativo bem interessante também, olha só. Uma árvore que tombou na beira do lago, não pode retirar nada, é um parque ecológico, então nada sai e nada entra de elementos estranhos, inclusive o telhado aqui, nesse caso, é coberto com tábuas, madeirinhas, né, cortadas, chapinhas de madeira, como se fossem pedaços de tábua. Então, aqui daria para traduzir assim, natureza preservada. Não tem que botar aqui um brinquedinho de criança, um quiosque para vender cachorro-quente. Não, não. Pega a sua água e vai fazer o seu passeio no parque. Então, um parque não urbano, daria para dizer assim, né? Olha ó, que foto interessante. Para os havaianos, ó, tem uma camiseta do Havaí circulando lá no Canadá. Para os não havaianos, bom, paciência, né? Mas olha que legal essa passarela sobre a água. Então, ela está muito junto à água, 20 a 30 centímetros acima do nível da água. E as pessoas param para contemplar o fundo. Tem vegetação no fundo, vegetação aquática. Tem pedaços de madeira, de ramos apodrecendo, ou menos apodrecendo, porque a água não deixa o oxigênio chegar, ou pelo menos menos oxigênio, demora mais para apodrecer. Então, olha que elemento não agressivo. É uma passarela feita com a própria madeira que sai das árvores que morrem aqui no seu entorno. Então, um parque ecológico um pouco diferente dos parques urbanos, né, que daqui a um pouquinho a gente vai mostrar um pouco de parques urbanos, a natureza criando espaços para o bicho-homem. Então, certamente aqui plantas morrem quando o lago sobe um pouco mais, falta oxigênio, elas morrem, caem, mas outras se desenvolvem nos espaços e na própria árvore, como vocês viram no slide anterior. E aqui a gente sai um pouquinho do parque ecológico e vai mais perto daquilo que o bicho-homem achou que era mais interessante para ele, fazer casas, para fazer hotéis, para fazer shoppings, mas ele não vai abrir mão de trazer a natureza para perto dele. Aqui, por exemplo, ele abre um espaço sem árvores para as pessoas enxergarem a casa dele, o arquiteto quer mostrar a casa dele, então o ponto de vista aqui é a casa, com vegetação baixinha na frente da casa para não atrapalhar a visibilidade da casa, mas com vegetação de diferentes cores, diferentes formas, diferentes aspectos. Olha a flexibilidade, vamos dizer assim, porque não tem vento aqui, não dá para mostrar na foto, mas de gramíneas, né? Olha quantas espécies de gramíneas tem que vocês podem utilizar. E vocês lembram, vocês já fizeram disciplinas que mostram que as gramíneas são muito ávidas por nitrogênio e elas têm uma grande capacidade de roubar nitrogênio das outras plantas, né? Então elas conseguem crescer até em ambientes menos favoráveis. Então, nesse caso aqui, aquilo que o bicho-homem viu de interessante lá, de árvores, de formas, de cores, de tamanho, né? Ele pode trazer, e ele traz isso, e nada mais, nada menos é um jardim do que elementos decorativos naturais ou artificiais que o homem cria para o seu prazer, para o seu deleite, né? Trazendo cores, trazendo formas, trazendo tamanhos.
E aqui, no caso, daria para mostrar um pouco o efeito de um projeto. Isso aqui está projetado desta forma. Plantas baixinhas, começando pelas gramíneas, que atingem lá seus 10, 12 centímetros, né? Essa espécie aqui, outra espécie atinge mais tamanho, como vocês viram anteriormente. E no meio, quem conhece essa plantinha aqui? Aqui. Quem que fala o nome dela? Não precisa acertar, tá? Pode falar. Se vocês falarem, tenho certeza que vocês estão aí, vocês não foram embora. Ninguém? Todo mundo foi embora? Parece begônia? Parece e é begônia. Ok. Muito bem. É uma begônia, Begonia semperflorens. É o nome científico dela, porque tem várias begônias, inclusive várias begônias nativas. Quem frequenta os parques naturais de Florianópolis, por exemplo, aquele da UFSC, na Cidade das Abelhas, tem begônias um pouco mais altas do que essa, né? Porque o bicho-homem selecionou begônias baixinhas para botar aqui, em projetos de jardins, mas ele seleciona também begônias nativas para colocar em outros ambientes. Então, o efeito do projeto: caminhos para as pessoas circularem. Olha que legal, ó. Etiquetas para as pessoas saberem que espécie é essa aqui mesmo. Você falou begônia, né? Mas muitos de vocês não sabem. Então, eu tive uma plaquinha aqui: Begonia semperflorens. Opa, essa é a begônia, gente. Ó, eu achei que fosse até uma, sei lá, Maria Sem Vergonha, com esse nome esdrúxulo, né, que deram para ela. Ah, essa aqui é a fulana de tal, ó, que legal. Olha, é baixinha ela, mas é verde. Bem mais verde que essa aqui, que é a outra espécie. Então, é feito do projeto. Não é um amontoado de espécies. Não é qualquer coisa plantada de qualquer jeito. Tá? Ela tem uma ordenação, ela tem plantas pequenininhas na frente das maiores, e as maiores, as menores do que as grandes. Ah, professor, mas como você está falando isso, eu nem tenho direito a fazer projetos de jardim, mas você tem direito a participar de parcerias, e você pode dizer assim: não, olha aqui, ó, eu sei, arquiteto, quer botar uma pequena na frente da grande, só que essa aqui, ó, ela tem uma fitoalexina que ela não vai deixar as vizinhas se aproximarem dela, ela vai criar um efeito tóxico nas suas folhas e nada vai germinar embaixo dela. Né? Vocês podem, tem todas as condições de fitopatologia até fisiologia, que arquiteto nenhum tem nada disso. Eu queria abrir um parênteses aqui, ó, nessa foto que eu também tirei lá em Montreal, e queria sugerir para vocês refletirem sobre esse mercado de trabalho absolutamente nu que ainda temos aí, que esse aqui é um jardineiro, tá, gente? Não é um cara que pega uma Kombi e escreve paisagista nela e sai por aí. É um jardineiro, esse menino aqui. Ele tem um caminhãozinho fechado e um triturador de ramos. Como a legislação não permite que o pessoal faça que nem aqui, corta uma árvore, deixa aqueles galhos, entre aspas, galhos, que são ramos, abandonados ali durante meses, eles são obrigados a recolher todos os ramos que eles podam. Podou, cortou, eliminou com licença devida, é obrigado a triturar e levar embora. Não pode ficar nada por aí. Ah, mas triturar? Não, pode levar inteiro, mas só que quanto custa a mais para eu triturar? Então, o que ele tem? Engata atrás do caminhãozinho dele um triturador, coloca os raminhos ali, olha só a vegetação triturada saindo lá para dentro do caminhão. O que ele faz com esse triturado? Ele faz compostagem e vende depois substrato, que foi tema intensamente trabalhado por vocês nesses 15 dias. Ele vende para as pessoas colocarem na superfície dos canteiros para fazer cobertura morta. E eu não preciso nem falar para vocês os benefícios da cobertura morta. É vocês que vão falar para os ignorantes desse assunto que cobertura morta é bom. Elimina lixo, entre aspas, lixo orgânico, mas é um lixo para aquele morador dessa casa. Possivelmente, se ficar esses ramos aí, ele vai chamar a guarda municipal e dizer assim: o cara veio aqui, podou e deixou tudo aí na frente. Então, é um parênteses, não tem nada a ver com parque urbano, mas é o uso racional dos resíduos desses parques, dessas praças, das podas. E a gente vai ter uma aula sobre poda, vai trabalhar nesse tema mais adiante. Possivelmente esse ou outros slides desse tipo entrem na nossa conversa aqui.
E aí nós vamos passar um pouquinho mais, se aproximar um pouquinho mais da multifuncionalidade, né? Do conforto, da segurança. Por exemplo, isso aqui para nós no meio urbano é muito estranho, né? Esse animal no meio urbano. Esse animal vive na floresta e muito longe, e hoje, infelizmente, um terço do Pantanal atearam fogo em um terço do Pantanal, até agora, pelo menos, e imaginem quantos desses tiveram que fugir ou morrer queimado lá no meio do Pantanal. Esse aqui no meio urbano, eu tenho vários videozinhos, obviamente não teremos tempo para tudo, mas eles fazem parte, então animais podem fazer parte desse teu parque, né? A gente tem marrecos, patos, gansos, cachorro, papagaio e periquito, porque não pode ter outros animais também no nosso convívio, né? Então, a mistura de usos é um parque urbano, mas é um parque que pode ser dado uma caminhada. Veja isso aqui na beira de um lago. Pode ser na beira da Lagoa da Conceição. Eu moro há 40 anos em Floripa, nunca vi um arranjo desses na beira de nenhum lugar público, em nenhum lugar da cidade. Até a beira-mar norte, que mora o dinheiro de Florianópolis, eles não fazem isso, né? Então, conforto. Não posso sair tropeçando aqui, a criançada não pode estar arrancando unha quando passeia a pé, né, descalço nesse parque. Eu não posso tropeçar numa pedra e cair, ter uma pedra solta e eu quebrar uma perna. Né? Então, eu tenho que ter conforto, eu tenho que ter segurança, mas eu tenho que ter também o belo. O que é o belo? Olha que legal isso aqui. Ó. Pedras que saíram das redondezas, de riachos aqui, e nós temos isso aqui perfeitamente, vocês já viram, com vegetação nativa da região, que você, ao caminhar por aqui, identifica-se com aquilo que é a sua cultura, com aquilo que você já viveu. Ah, por que não enche de árvore? Não, porque aqui a prioridade é enxergar a água. Tem até um quiosquezinho aqui, parecido com aquele quiosque anterior, de um outro lugar, bem distante, inclusive, para você ficar aqui apreciando a natureza, refletindo sobre você mesmo. Quem você é, onde você quer chegar, qual é a sua relação com os seus semelhantes, né? Vou pegar uma aguinha aqui, tá bom? Olha que legal essa foto, passeando na chuva. Conheci meus familiares que foram me visitar e foram visitar uma estação maravilhosa no outono. E a gente foi dar uma volta nos parques. Então, olha o conforto visual, fora as figuras humanas que estão aqui, tá? Olha que coisa linda a vegetação, a forma, as cores, como é que elas se misturam, já partindo para o outono e a queda posterior das folhas no inverno. Então, num projeto, certamente, o conforto visual. E eu vi, agora eu não vou, obviamente, dizer o nome de ninguém, mas eu vi alguns videozinhos de algumas praças que são lamentáveis. Não o vídeo, não a intenção de vocês. Lamentável o estado que se encontra, lamentável como o prefeito interpreta um espaço urbano para as pessoas que moram na prefeitura, na cidade, que o elegeram. E vocês viram lá em Substratos que não custa caro produzir plantas ornamentais para uma prefeitura, né? Então, esse prefeito deveria dar uma olhada, visitar um parque urbano como esse aqui, ó. Gente, isso aqui é no centro da cidade de Montreal, no Canadá, mas que a prefeitura diz o seguinte, ó, tem que ter espaço para as pessoas. Não é que nesses projetinhos que os caras financiam no Moeda Verde aí, de um grande empreendimento imobiliário e uma pracinha desse tamanho para as criancinhas ir lá brincar de gangorra e balanço. É um espaço onde as pessoas desfrutam de sombra no verão, desfrutam de bancos. Imagine o campus universitário da UFSC dessa forma. Vocês acham que falta qualificação técnica na UFSC para ter um parque como esses no seu campus? A UFSC tem 200 agrônomos nos seus quadros. Será que esses 200 agrônomos, junto mais uns 200 arquitetos, não daria conta de montar um parque desse tipo? Então, esse parque urbano, nesse caso, ele tem uma função ecológica, sim. Ele atrai pássaros, ele atrai pequenos animais, né, que sobem nas árvores.
precisamos de um macaco que circulava lá pelo CCA, por que não, né? Eu tinha uns macacos em cima do meu telhado agora há pouco aqui. E tem uma função estética também. É feio ou é bonito isso aqui? Quem que gostaria de dizer que isso é feio? Pode falar, pode ser que é feio para alguns. Então, ó, da escolha do poste de iluminação até o espaço para piazada, ó, não tem nenhum guardinha cuidando da criança para ninguém roubar a criança aqui, tá? Só para esclarecer. Tem bancos espalhados, tem caminhos aqui pelo meio do parque. Nada de concreto, nada de asfalto, é caminho natural. Tem cores, tem formas, olha que forma, a arquitetura das plantas. Árvores de grande porte predominando no parque. Por quê? Porque as pessoas querem enxergar o que está acontecendo lá naquele lado lá. Ó. Então, se eu botar muita árvore baixinha, eu não consigo enxergar. Aqui no campus da UFSC, quando eu fiz um projeto para tentar arborizar com vocês, com alunos, ajudando, eles me disseram, não, professor, a gente não quer porque isso nos dá uma sensação de insegurança. O vigilante tem que enxergar lá do outro lado o que está acontecendo, não pode ter vegetação atrapalhando. Então tá, né? Fazer o quê? É assim. Então, estética. Aqui já tem um local de caminhada, de corrida no meio desse parque. Ó. Então tá, então pavimentado, para as pessoas se locomoverem com segurança, não ter nenhuma pedrinha derrubando ninguém, machucando ninguém. Andando de bike aqui também, junto, no mesmo caminho, alguns lugares divididos ao meio. Bancos, lixeiras, cores, formas, espaços vazios. Diferente do outro, que nem dá para enxergar gramíneas, né? Esse, as árvores são mais distantes. Você consegue enxergar o que está acontecendo, a grama pode se desenvolver, né? Teria um outro título mais interessante do que esse de um parque urbano sendo uma função ecológica, estética e de lazer? É ecológica? Sim, eu crio um ambiente na urbe favorável à vinda de pássaros. Não é só de pardal, não, gente. Pardal é um pássaro tipicamente urbano, importado, exótico, que vive no meio das casas. Aqui nós podemos trazer outros pássaros, com árvores que produzem comida para pássaros, como, por exemplo, a aroeira, a pitangueira, e vai por aí afora, que não é o nosso tema aqui. Observem que mesmo aquelas que vocês acham que não tem nenhuma função estética, aqui ela está cumprindo uma função estética, uma determinada conífera, baixinha, obviamente, né? Não é invasora, como tem esses pinos heliotes por aqui, mas comparem a vegetação permanente, que mesmo no dia de neve, no inverno, você vai ter essa planta com vegetação verde, com vegetação de folhas que não caíram. Por outro lado, essa aqui já está se preparando para ficar nua de folhas e mostrando toda a sua beleza, toda a sua arquitetura, que é certamente diferente dessa, que é diferente dessa em tamanho, em forma. Olha a forma dessa aqui, como é. Desculpe. Bom, esse slide aqui termina essa primeira partezinha. Eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas, que vocês fizessem algumas considerações sobre essa primeira parte aqui. O que vocês gostariam de dizer? Agora estou vendo o chat de vocês, pode abrir o microfone. Tá bom? Ninguém quer falar nada? Perfeição. Não sei se é perfeição, mas olha só, é projeto isso aí, hein? Não é um monte de árvores plantadas de qualquer jeito, de qualquer forma. Pega essa aí mesmo, ó. Eu quero falar para vocês, ó, que o CCA vai ser obrigado a plantar um número X de plantas, porque foram cortadas número Y de plantas lá dentro do CCA. E o pessoal veio pedir para mim que espécies seriam aconselháveis. Só frutíferas que não tem, plantas que fazem parte da cultura, ou pelo menos do bairro, ou pelo menos da cidade, plantas que produzem frutos para pássaros e frutos para as pessoas também. E alguns disseram, não, professor, fruto não, vai cair em cima dos carros,
e aí vai dar problema. Então, já começa por aí, né? Pois é, infelizmente temos que pensar em segurança, mas olha, em nenhum momento eu disse que segurança não é importante, tá? Inclusive aqui, por exemplo, tem uma cerquinha separando um campinho de futebol. Olha que campo de futebol que tem aqui, gente. As pessoas combinam para fazer um futebol, eles têm menos futebol e mais outros esportes lá, né, de gramas. Vamos fazer o seguinte, ó. São 8 horas e 29 minutos. Eu proponho que a gente faça CCATA abandonado. Realmente eu tenho ido lá uma vez por semana, né, com a licença devida dos velhinhos poderem frequentar o CCA, pegar material, levar material, gravar algum vídeo por lá, e que coisa triste, né? E a universidade continua pagando todo o sistema de segurança e de limpeza e tal. Bom, mas eu não sou, já fui diretor, não sou mais, não posso nem abrir a boca, então. Gente, olha aqui, ó, vamos fazer 10 minutos de intervalo, né? Vamos tomar uma aguinha. Eu vou pegar mais uma água para mim, que a minha água acabou lá embaixo, né? Vou lá na cozinha pegar uma água. E a gente volta, hein? Eu nem vou fazer a chamada dessas que estão aqui. E a gente volta em 10 minutos, pode ser? Então, são 8h30, 8h40 a gente volta para ter só mais 15 minutos. Tá bom? Maravilha? Então tá. Quem? É o usuário. O usuário que não vai lá reclamar para o prefeito, seu prefeito, tem um probleminha aqui, ó. A cidade está muito feia, cara. Não vai te eleger com isso, não, tá? Vamos melhorar essa cidade aí. Ok. Então, eu vou botar a tela cheia de novo para a gente terminar essa primeira parte desse conteúdo, que é parques e praças, parques urbanos e praças. Gente, olha que maravilhoso um parque urbano. Parque urbano, então é como se fosse uma praça grande. Na sequência daquele parque que eu mostrei para vocês nas fotos da primeira apresentação, olhem, observem o contraste de cores, o tamanho das plantas pequenas na frente das outras. Olha a sequência de cores. Pode não ser feia a sequência, mas tem uma sequência de cores e de altura. O sujeito que está passando aqui, ó, ele está olhando para o chão, mas ele enxerga isso aqui, mas ele enxerga isso aqui, mas ele enxerga lá em cima também. E se ele olhar para frente, ele vai enxergar outras coisas em pontos que em projetos se chama de ponto de visada, né? Ponto de vista. O que a tua vista vai enxergar quando tu dobrares aqui? Né? Aqui é um caminho feito de pó de brita, então não é agressivo, é natural, é pedra moída que está colocada aqui. Mas vejam que para fazer a manutenção disso aqui, obviamente, emprega gente, o que é bom, né? Aí a prefeitura, em vez de desviar dinheiro para outras coisas, podia empregar gente, pagar para ter uma estética e lazer adequado para a sua comunidade. Então, num parque urbano de vizinhança. Duvido que você saia lá de Coqueiros e venha num parque aqui na Lagoa da Conceição. Não, tem que ter um parque em Coqueiros, tem que ter um parque na Lagoa, tem que ter um parque em Biguaçu, tem que ter um parque em Palhoça. Porque ninguém viaja muito para ir numa praça, num parque. Né? Tem que estar perto. Olha que legal. No parque tem N coisas, olhem só de bancos que tem aqui, ó. E aqui a minha meninada fazendo demonstrações das suas habilidades de plantar bananeira aqui. Mas pense vocês fazendo exercícios num parque dessa qualidade aqui, com esse ambiente aqui. Dá vontade de ir no parque, né? Então é ecológico, como eu tinha falado antes, é estético, é bonito passear por aqui. Olha o conjunto de formas contrastando com outras formas, com outras cores. Agregado a isso, a folha de outono, né, com sua beleza. Olha o número de lixeiras além do número de bancos, mesas para as pessoas sentarem. Ninguém vai roubar uma mesa dessa. Aí, claro que tem a questão de segurança. Ninguém vai roubar um poste de iluminação desse. Se você deixar o seu celular em cima da mesa, é capaz de ninguém roubar o seu celular também, né? Então vejam que tem realmente funções importantes um parque que não é só um amontoado de árvores para o prefeito justificar os votos que ele vai ganhar daqui um pouquinho que vai ter eleição nos municípios, né? Então pergunte para o seu prefeito
Você vai melhorar esses parques da cidade? Eu voto em você. Se você não vai, pode tirar o cavalinho da chuva. Gente, olha, um parque maior um pouco do que aquele anterior, já um parque quase no limiar entre um parque urbano e um parque ecológico, por exemplo. Mas vejam só a pista de bicicleta desse parque aqui. O Brasil ainda não despertou para a bicicleta, o governante não despertou, ele não quer, ele aceita a pressão da Ford, da Volkswagen, da Mercedes para fazer carros, mas não aceita a sua pressão para ele fazer ciclovias, né? Então aqui é o espaço de ciclovia e aqui o espaço de pedestre dentro desse parque. E o parque, todo o espaço aqui sim é asfalto, tá, gente? Aí pessoas idosas caminhando de bengala aqui não iam tropeçar numa pedra, num toco de árvore caído, coisa que o valha, né? Mas, além dessas questões de função ecológica, tem uma função de lazer, tá? Tem uma função estética. Pode vocês não acharem bonito ou não, mas certamente entre vocês tem alguém que acha que essa fila de árvores, mesmo que esteja em linha reta, com essa copa arredondada, né, esférica, com essa cor de folha, é muito bonita, especialmente no amanhecer do dia ou então no entardecer, né? Que aí o sol, ao invés de vir de cima, ele vem de lado. Vamos chamar esdrúxulamente dessa forma. Olhem falando em forma, olhem a forma dessa planta aqui. Olha só a forma disso aqui. Em relação à forma disso aqui. Certo? Bem interessante. Então, e os gramados para as pessoas fazer piquenique, sentar no chão. Por que não pode ser assim em Palhoça do Iguaçu, em Coronel Bicaco, né? Ou lá em Petrolândia? Olha que maravilha para atrair as pessoas para dentro do parque. Então, o parque não é parque por parque, né? Ele atrai o bicho o Homo sapiens, e também outros animais. Obviamente tem limitações de cães, etc. Aqui, né? Mas eu queria chamar a atenção de duas coisas importantes. Nós não temos esse problema. Você sabe por que tem essa telinha aqui, a tela em cima? Para os animais não roerem a casca. Lebres, pequenos cervídeos, né? Não roerem a casca. E eu queria também mostrar nessa foto uma coisa que eu já mostrei para 30 gestores da UFSC e não tem Cristo que os convença a não botar cobertura morta ao redor das árvores. Gente, olha a cobertura morta que sai das próprias folhas, e a UFSC prefere pagar 50 jardineiros para varrer as folhas, e cortar grão também, né? Varrer as folhas, carregar numa caminhonete e botar no lixão, que às vezes viaja 30, 40 quilômetros, né? Nem compostagem mais não fazem com isso. Então, observe que também aqui, ó, tem cobertura morta, tem uma bacia de captação para jovens árvores serem agraciadas aí com um pouco de água. Então, a água não foge porque tem uma bacia de captação aqui. De novo, né? Não dá para deixar de reconhecer formas diferentes, cores diferentes, agrupamentos de plantas criando a sensação de um pequeno bosque, espaços livres, abertos para correr, brincar, pular, andar, enxergar lá do outro lado o que está acontecendo, que vegetação tem lá do outro lado. Então vejo que um projeto não é um amontoado de plantas, não é qualquer coisa em qualquer lugar. E aqui, especialmente nessa condição climática, que tem plantas com folhas perenes, permanentemente folhas aqui, mesmo na neve, né? Então imagina isso aqui branco de neve, formas e cores, de novo, agraciando, né, os habitantes desse lugar com essas maravilhas aí. Então, cores, de novo, formas, tamanho de plantas, plantas grandes, que você tem uma grande visibilidade por baixo. Tem a segurança? Tem, mas também tem a sensação de você ver só o tronco dessa planta, os troncos. Ah, quer ver a folhagem? Ah, tem que levanta a cabeça e olha para a folhagem. Então também tem esse lado de um parque urbano. E agora uma praça que é a tradicional praça do exercício que vocês fizeram, mesmo que muitos não tenham gostado do exercício, mas criou uma condição para vocês reconhecerem se na praça que vocês filmaram tinha esse tipo de arranjo. Eu vi que tinha um vídeo, tinha vasos grandes. Só tinha 2 ou 3 florzinhas michuruca que não ganhavam água há bastante tempo.
Então, olha aqui, aí já é um meio urbano, vocês veem água como elemento estético aqui, e vocês veem, então, que esses passam bastante pessoas aqui nesse espaço, né? Então, tem aqui elementos como as gramíneas, né? Facílimo de produzir. Não me venha com esse papo, senhor prefeito, de que não dá para eu produzir um capim-elefante colorido, não dá para eu botar um penicetum arthro purpureum, não dá para eu cultivar plantas, porque a cidade é muito difícil de lidar. Não é difícil, gente. Então, ele que começa com a educação, né? Montem boas escolas na cidade, que ele vai, mais adiante, os seus descendentes vão cuidar de praças e cuidar de parque, né? Então, aqui, praças menores, você tem a pressão da cidade já aqui, né? Você tem áreas livres para as pessoas caminharem. E não me vem com esse papo que a terra é muito cara por metro quadrado, por isso que não dá para ter praças grandes. O metro quadrado é caro, mas quem é que se beneficia desse metro quadrado caro? Os habitantes da cidade, os habitantes que frequentam essas praças. Olha um multicolorido, gente. Olha multicolorido de plantas facílimas de produzir. Desde a sálvia esplendens, vários capins, até plantas comestíveis como alcachofra, plantas medicinais ou então aromáticas como as lavandas, e vai por aí afora, os papiros dentro de vasos gigantes. Então não me venha com esse papo, senhor prefeito, de que não dá para melhorar a praça, né? Não dá para melhorar o parque. Então aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um jardim de uma entidade pública e eles estão botando vasos e estão botando cartazes explicando, espaços que despertam inúmeros interesses dentro da cidade. Pode ser, por exemplo, aqui a capuchinha, ó. A pessoa está pegando uma capuchinha para provar uma flor de capuchinha, uma folha. A flor é comestível, ó. É a planta, aqui é a identificação dela, ó. Aqui a gente circula pelo campus, tem 3, 4 árvores identificadas, porque o prefeito da cidade universitária, não quis mais identificar as árvores. E todos os azulejos estão impressos para identificação delas. Não, porque ele acho que é muito trabalho identificar as árvores da cidade. Praças quase que emendando no parque, né? Então aqui você diz o seguinte, ó, senhores habitantes da cidade, eu quero que vocês estejam mais aqui no meio urbano, mas eu quero também que vocês tenham acesso a um espaço de lazer junto ao rio. Isso aqui é um rio, um grande rio. Professor, Oi. o Igor mandou uma pergunta no chat, ele pediu para avisar para o professor poder ler, porque ele está sem microfone. Tá. Então, esse aqui é um rio que faz a conexão do oceano com os grandes lagos dos Estados Unidos. Passa na beira de inúmeras cidades. E as cidades optaram por não encher de lixo e prédio na beira do rio, não, hein? A beira do rio é para a vegetação nativa, para as pessoas desfrutarem nesse espaço aqui da beira do rio. Claro que talvez mais longe da cidade tenham outras soluções, né? Mas essa aqui é uma vista de cima que é o 20º andar, que a gente foi lá visitar, e a gente via isso aqui lá de cima, na cidade. Certamente muitos de vocês já foram, e quem não foi ainda, guardem um dinheirinho para conhecer Nova York. Nova York tem inúmeras coisas, mas a gente só vai olhar uma delas aqui, que é o High Line. É um parque aéreo, um parque que não é na superfície do solo, ele está pelo menos a uns 6, 7 metros de altura, e ele tem 2 quilômetros de comprimento por mais ou menos uns 20 de largura. Esse parque era uma antiga estrada de ferro do metrô, do trem, né, que ia até o centro da cidade, e aí eles queriam demolir, desmancha, não desmancha, e eles conseguiram não desmanchar e fazer um parque lá em cima. Então, certamente, se vocês botar no Google aí, Highline, vocês vão encontrar muita coisa maravilhosa. Eu tive a felicidade de conhecê-lo e tirei algumas fotos, das quais eu vou mostrar 2 ou 3 só. Isso aqui é a 8 metros de altura, como se você estivesse na época dos jardins suspensos da Babilônia.
né? Vocês já ouviram desde criança que você tinha um jardim suspensos. Esse aqui são a 8 metros numa antiga estrada de ferro. E aí, como projetar, como não projetar, obviamente, nenhum arquiteto sozinho faria isso. Se não tivesse junto consigo um agrônomo, mais um arquiteto, mais um engenheiro, mais um sociólogo, mais um psicólogo, para ver como é que as pessoas poderiam desfrutar disso aqui. Ora, esse parque obriga que as pessoas andem bem próximas. Ora, esse parque alarga o espaço, os caminhos e diminui a vegetação para as pessoas se afastarem. Então, cria um efeito psicológico, por isso um psicólogo junto com os projetantes, arquitetos, engenheiros, agrônomos e etc. Né? Então, aqui eram caminhos de trilho e aqui as pessoas desfrutam disso, sobem escadarias, 8 metros de escada e vão desfrutar dessa maravilha que é esse parque. Então, aqui eles guardaram, tá lá os trilhos, tá lá, né, a 8 metros de altura, tá lá os dormentes dos trilhos, o que é que eles fizeram? E aí que entra aquilo que vocês estudaram até os 15 dias, nas últimas 2 semanas, substratos. Que substratos vocês, como agrônomos, tá? Porque o arquiteto não vai saber dizer isso. Que substratos vocês, como agrônomos, orientariam a equipe da multidisciplinar que projetou isso aqui a colocar aqui capaz de fornecer nutrientes e condições de aeração para árvores de médio porte, para vegetação rasteira. Que substratos? Ah, tá, mas tem brita aqui, professor. Tem brita na superfície, mas mais abaixo tem substratos onde o sistema radicular se desenvolve. Então, olha só o conhecimento da agronomia aqui. Ah, mas isso não, é agronomia sim, sim, senhor. É nutrição de solo, nutrição de plantas, é química de solo, é física de solo, é paisagismo, é arquitetura, é engenharia, é psicologia. Então, as equipes têm que ser multidisciplinares. Se for um só, não faz, uma andorinha só, não faz verão. E eles fizeram questão de deixar trilhos naturalmente como eles estavam em outros locais de maior circulação de pessoas. Eles imitaram os trilhos, obviamente uma imitação que a gente precisa um pouco de observação para perceber, que é a colocação de elementos de concreto, elementos de pedra. Aqui, por exemplo, ó, linhas que lembram trilhos, dá a impressão que o trilho continua aqui, mas só que é de um outro material. Aqui as pessoas não passam por aqui, mas elas enxergam perfeitamente aqui os trilhos como eles eram, elementos que lembram os trilhos, espécies de pequeno porte adaptadas a essa condição de substrato, espécies de médio e grande porte, que tem espécie até de 5 metros de altura. Então, aqui, por exemplo, saiu de tela cheia por quê? Espaços onde as pessoas param para ler, espaços onde as pessoas desfrutam. Olha que mobiliário urbano decente. Não é um banquinho que a madeireira Itacorubi doou para a praça porque não tinha nenhum banco na praça. Não é que nem o CCA, o campus da UFSC. O CCA ainda está legal porque, junto com os alunos, a gente fez vários projetinhos de bancos e mesas. Olha no campus, vê se tem. No campus da UFSC, onde tem 30 mil pessoas que circulam por ali, não todos os dias, mas no total tem 30 mil. Vê se tem algum banco desse onde você pode sentar, conversar, olhar o seu WhatsApp ou ler um livro, né? Olha a vegetação, facílimas, gramíneas. Vocês sabem que as gramíneas são muito fáceis. Então, seu prefeito, não tem desculpa, seu prefeito. Então, aqui, eles estão aqui a gente está a uns 6 a 8 metros de altura. Aqui embaixo tem um estacionamento que é vertical, não é paralelo, é vertical, eles levantam os carros aqui. Aqui Nova York, então, está aqui no meio da cidade, um parque urbano no meio da cidade, a 8 metros de altura, com vegetação as mais diversas, as mais adaptadas a esta condição aqui. Não importa se é americana, sul-americana, asiática, não, vegetação que cumpre o papel que o projetista pensou, que o arquiteto ou que a equipe pensou, e que o agrônomo entra com a sua qualificação em solos, em fisiologia, em época de floração, para que todas elas floresçam na mesma época, ou então em épocas diferentes, para sempre ter uma planta florida. Então, a grande diversidade aqui de vegetação, eu falo, não de outras coisas, obedecendo critério. O critério é floração
conjunta. O critério é planta de pequeno porte para não atrapalhar a visibilidade da de grande porte, né? Esse critério nasce aonde? Lá no projeto. E como é que nasce um bom projeto? Com conhecimento. Se não tem conhecimento, qualquer coisa serve, qualquer um opina e faz qualquer coisa. E aqui já está terminando a nossa apresentação. E aí, mudando a paisagem, não é o caso de vocês aqui, nosso caso aqui no Brasil, mas em outros locais é. Por exemplo, que são locais onde as pessoas podem ficar. Isso aqui é um lago, gente. Ó. Isso aqui é um lago, num jardim japonês, é o jardim japonês do Jardim Botânico, onde que eu estava em Montreal. E essa minha foto aqui foi a menos 17 graus, que foi o mês de dezembro que eu estava lá. Menos 17 graus, você pode andar por cima disso aqui perfeitamente e com neve ainda, brincando na neve. Então a paisagem muda, as árvores se enfeitam, né, para você contemplar, para os usuários contemplarem. Não é porque o macaquinho que vem aí, não, é para o conjunto. O macaquinho também, mas é para o conjunto dos visitantes, né, enxergarem. Então, olha como fica um elemento cultural, né? Para quem mora no interior sabe que a água era colhida de um poço com um balde, e esse poço era protegido muitas vezes para não ter chuva, não ter folhas caindo lá dentro dele. E aqui é no Jardim Botânico também de Montreal, no inverno, em pleno mês de dezembro, menos 17 graus, pouquíssimas pessoas circulando, e uma foto que parece preto e branco, mas não é, de tão escuro e de tão contrastante que é a grande neblina com a neve e as superfícies aqui. Então, a paisagem muda com a estação do ano. Vamos tirar proveito disso. Vamos tirar proveito de uma planta que muda de cor, como, por exemplo, vocês conhecem o plátano, a própria videira, né? Muda, as cores mudam segundo a estação do ano. Um parque desses, olha como mudou completamente aquele parque que eu mostrei anteriormente, as pessoas passeando, divertindo, fazendo cambalhota, plantando bananeira. Ninguém está aqui agora. A paisagem mudou completamente. Mas eu posso caminhar, vejam quantas marcas de pessoas caminhando tem. As pessoas vão desfrutar desse ambiente. Mudou com a estação do ano, vamos aproveitar essa mudança. Muda completamente, antes a gente nem enxergava a cidade ao redor. Agora a gente enxerga o céu, entra sol, então plantas caducas. Que plantas vocês vão usar na praça que vocês vão ajudar o prefeito a implantar na cidade? Caducifólias? Ah, não, professor, é uma cidade muito quente, mesmo no inverno não dá para aguentar o sol. Tá, então vamos botar perennifólias, né? Bancos e mais bancos e bancos para as pessoas sentarem, aproveitarem, desfrutarem, coisa que a gente não vê. E é uma bronca minha no campus universitário, essa falta de bancos. E aí o que faz a prefeitura? Porque quando a neve está muito alta, ela vem e faz a limpeza dos locais onde mais passam pessoas, ó, com uma maquininha que empurra a neve para fora. Detalhezinho, não estou querendo que ninguém faça isso. Aqui no Brasil não temos neve, né? Mas olha só um parquinho de criançada brincar no meio desse parque, com um cercado devido, né? Agora, talvez em algumas pracinhas de Floripa começam a aparecer esses parquinhos protegidos. Cachorro não entra, não me vem me lamber criança aqui não vem fazer cocô de cachorro aqui dentro. E, obviamente, a criançada que se desenvolve num ambiente como esse não vai esquecer mais por resto da vida deles e não serão cidadãos que vão admitir que o prefeito deixa a cidade no estado, nas suas praças, no estado que alguns dos vídeos de vocês revelaram claramente para mim, o que reforça para mim a ideia de insistir com vocês, de que vocês, sendo cidadãos de uma cidade, obviamente, de um país, pressionem os seus gestores para que eles produzam uma cidade melhor, né? Então, a gente diminui aqui a tela, porque foi o último slide. Eu gostaria que vocês tivessem alguma pergunta. São 9 horas e 7 minutos, temos mais 3 minutinhos. Se alguém gostaria de conversar alguma coisa. O Igor tem uma pergunta no chat, professor. O Igor tem uma pergunta no chat. Igor, alguém poderia avisar o professor, por favor? Desculpa, meu microfone não funciona. O que mais?
Não tem uma pergunta especificamente, eu acho, pelo menos não consegui localizar aqui. Tem. Eu estou de acordo com você a respeito dos parques. Tem uma função social, principalmente na questão da qualidade de vida numa cidade. Porém, acho que não podemos comparar a realidade desses países onde o poder econômico e as desigualdades sociais não são tão gigantes como no Brasil. Acho que existem muitas coisas para se fazer. Enfim, não estou dizendo que não é importante. O Igor, eu concordo contigo em parte, tá? Em parte. Por que tem desigualdade social aqui e não tem lá? Porque aqui continua se elegendo prefeitos, governadores e presidentes que contribuem com a desigualdade social, que não tem peito e não tem apoio no Congresso, porque os vereadores, os senadores, os deputados também são eleitos por quem não tem condições, e eu não estou dizendo que são culpados os eleitores, tá? São culpados os administradores, os gestores públicos, que não permitem que os seus cidadãos se desenvolvam o suficiente para, na hora de votar, não votar nessa cambada que está aí. Tá? Eu acho que nós temos uma realidade diferente, sim, só que nós não podemos deixar de perceber que os nossos prefeitos não estão nem aí com a praça. Eles não estão nem aí com o parque. Eles não estão nem aí com a escola. Dana-se a escolinha. Não tem... Quantos de vocês estudaram em escola pública? Eu estudei sempre na minha vida inteira escola pública, do primário à universidade, no pós-doutorado, e estudei sempre em escola com banco quebrado, com lâmpada queimada, com bebedouro estragado, com vaso vazando, vaso de banheiro. Então, quando é que a gente vai mudar isso? Quando a gente começar a pressionar. Se a gente ficar acomodadinho só dizendo que não dá para comparar, também não dá. Claro, né? Respeitando as opiniões de cada um. Estou manifestando a minha opinião. Gente, mais alguma questão, então? Sei que já tem gente saindo aqui, tem outros compromissos. Para a semana é só o questionário. E qual é o prazo de envio do áudio de envio da praça? No envio da praça já foi, né? Já foi na semana passada, você tinha um prazo ali do envio da praça. Tem outros áudios mais à frente, mas o envio da praça já foi. Preciso dar uma olhadinha no plano de ensino, eu não estou vendo ele aqui, eu não estou conseguindo te dizer, tá? Eu preciso olhar isso lá dentro ainda. Mas vocês já me mandaram no chat o áudio na semana passada ainda. Ó, seria o vídeo da escola, na verdade. O vídeo da escola... Gente, eu não concordo, agora eu não estou aberto aqui as anotações que eu fiz ontem à noite, no WhatsApp, mas eu não concordo que vocês ficam satirizando, ironizando comigo, que eu proponho que vocês vão visitar uma escolinha ou tirar uma foto do jardim da avó ou do vizinho, tá? Não, professor, eu não tô debochando nem nada do tipo, eu só tô corrigindo o João porque ele falou o vídeo da praça, mas na verdade é o vídeo da escola que seria para essa semana. E também a minha dúvida, eu não entendi se na verdade a gente ainda tem que mandar essa semana, só que o prazo não é hoje, ou se na verdade não é para mandar, é só o questionário. É para mandar, mas eu expliquei bem no início da aula e certamente gerou a confusão de eu não ter dito isso antes, é que como nós adiamos uma aula, e a aula de substratos invadiu a aula da semana passada, eu não posso cobrar de vocês a atividade de hoje, sendo que a gente não teve aula ainda. Então, hoje nós temos uma atividade, que é o substratos, que eu vou mandar até o meio-dia, está postada, eu só vou gravar essa aula aqui para não perdê-la, colocar no YouTube, e depois, então, logo termina, eu já vou mandar para vocês a atividade sobre substratos que está previsto lá no plano de ensino. Tá bom, Gente, eu fiquei um pouco... alguma coisa da qualidade do material mostrado para vocês, e se adiantou alguma coisa dessa aula de hoje, porque ontem eu já comecei a desconfiar pelas aberrações que eu digo que são aberrações de alguns colegas de vocês, de que vamos trocar essa disciplina por qualquer outra coisa. Professora, na minha opinião, a aula de hoje foi bem boa, a qualidade das imagens também ficou bem boa de visualizar o que o professor quis mostrar. E sobre a aula, as minhas considerações são essas, eu gostei bastante. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, se ninguém tem mais manifestação nenhuma, a gente encerra por aqui essa atividade e vamos prepará-la para colocar lá no YouTube. E
E eu não concordo também que vocês não acham a aula. Se eu mando, se eu boto ela no mudo, eu não sei por que vocês não acham a aula gravada. Tá bom, gente? Então, um bom dia para todos.